Olá, meus amores, esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões sociais. Estamos de volta à saúde mental de crianças negras e hoje eu tô passando aqui rapidinho para falar para você sobre um estudo da Universidade de Harvard, tá? Que vai refletir um pouco sobre a saúde mental dessas crianças negras, certo? Mas antes disso, se inscreve aqui no Saúde Black, compartilha muito esse vídeo e deixa o like pra pretinha que é sucesso. Então esse artigo intitula-se 4 efeitos do racismo no cérebro, no corpo, de crianças, segundo a Universidade de Harvard, tá? Então eles vêm trazendo que esses episódios diários que essas crianças negras sofrem de racismo, né? Desde ser alvo de preconceito, como é aquilo que a gente estava conversando, preconceito na escola, de rir do cabelo, de rir dos traços negroides e tudo aquilo que a gente já vem conversando. Até os casos de violência sofridos por outras pessoas da mesma raça, tem efeito, né? Tem efeitos muitas vezes invisíveis, mas duradouros e cruéis sobre essa saúde mental corporal dessas crianças negras, né? Então, essa violência, essa saúde mental, né? Segundo o pessoal de Harvard, né? Da Universidade de Harvard, ela vai sendo abalada tanto pelo racismo vivido individualmente, quanto pelo racismo vivido coletivamente, né? Que a gente sabe que pessoas negras também estão muito focadas no coletivo. Então, um episódio vivido com uma outra criança negra, ou mesmo uma violência, né? Quando uma criança negra morre vítima de uma bala perdida, por exemplo, né? Então, tanto as questões pessoais quanto as questões coletivas, né? Por um espelhamento também dessa criança, ela vai tendo essa saúde abalada. Eu lembrei agora, existem um grupo de neurônios chamados neurônios espelho, né? E esses neurônios, eles estão numa parte muito específica do nosso cérebro e são eles que nos permitem ter empatia com as outras pessoas. Esses neurônios são ativados, né? Quando a gente está em grupo, por exemplo. Então, é aquela coisa assim, ó, de você estar num show, por exemplo, né? E aí você tá vendo um artista que você gosta e todas as outras pessoas ali também estão vendo aquele artista. E quando toca aquela música, várias pessoas se identificam. Ou as pessoas começam a chorar por uma situação, né? É uma situação vivida atualmente, por exemplo. Que eu vivi e muitas outras pessoas negras estão vivendo atualmente, né? De ver os seus amigos no hospital, ver os seus amigos entubados, de ter que enterrar os seus amigos, né? Então, do quanto que a dor, né, daquela pessoa negra que se foi, por exemplo, aquele corpo negro que morreu, ela não é só uma dor da família, ela é uma dor dos amigos, né? E essa empatia que é dada por esses neurônios espelhos faz com que essas crianças sintam os efeitos daquela violência, né? Então é por isso que quando, por exemplo, eu vou num enterro, num velório de um amigo ou no enterro, e eu vejo um amigo meu chorando. Desculpa, gente. Pela perda de um familiar, do quanto que aquilo dói também em mim, né? Porque é um semelhante, há um espelhamento daquela dor, né? Do quanto que nós negros, nós somos uma grande irmandade, né? Então, quando um corpo negro se vai, seja ele um corpo negro de uma pessoa adulta, de um homem, de uma mulher negra, principalmente de um corpo infantil, né? Do quanto que esses neurônios espelhos são ativados e do quanto que todas aquelas outras pessoas também sofrem, né? Quando uma criança negra morre, a mãe daquela criança negra sofre e todas as outras mulheres negras também sofrem, né? Sobretudo aquelas que também são mães, porque é como se fosse o nosso filho que estivesse ali. A vontade que eu tinha, né, num velório que eu fui, num enterro que eu fui recentemente, era de arrancar a dor, porque eu vi muitas pessoas que eu gosto muito sofrendo pela morte daquela pessoa, né? A vontade que eu tinha era de arrancar a dor do peito daquelas pessoas e colocar dentro de mim para que elas não sofressem, né? Então, ver um semelhante sofrer é muito difícil,
um semelhante, um irmão negro nosso sofrer. É muito difícil. E as crianças também internalizam essa dor. Então, essa saúde mental dessa criança vai estar abalada, tanto por questões individuais, do racismo individual, que ela vai sofrer na escola, por exemplo, ou alguém vai rir do cabelo dela, quanto coletivo, né? É isso que a Universidade de Harvard vem trazendo nesse estudo. Eu trago para vocês um outro conhecimento para além do que está escrito no artigo de Harvard sobre os neurônios espelho. Aqueles que nos permitem ter empatia. Os neurônios espelhos é um grupo de neurônios que nos permite nos colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, quando uma professora, né, eu vou dar um exemplo de uma criança negra que está sofrendo um episódio racista, e eu tenho uma professora que não faz nada, né, ela vê aquela criança negra passar por um episódio de racismo e ela não faz nada, esse fazer nada é um fazer nada com consciência. Porque cientificamente, eu posso trazer para vocês alguns estudos só falando sobre os neurônios espelhos, tá? Cientificamente, existe no nosso cérebro esse grupo de neurônios. Todas as pessoas têm, certo? A menos que elas tenham tido um AVC ou algum comprometimento, alguma isquemia cerebral que tenha comprometido o funcionamento desta região cerebral. Mas, a princípio, todos nós temos. Então, todos nós temos a capacidade, anatomicamente, fisiologicamente, cerebral, né, de nos colocar no lugar do outro. Então, quando eu vejo, né, quando eu sou um professor e vejo um aluno negro passando por uma situação de racismo e eu não faço nada, esse fazer nada é um fazer nada com consciência e com negligência. Bom, vou continuar aqui o pessoal de Harvard. Então, eles concluíram, né, eles fizeram um estudo no Centro de Desenvolvimento Infantil dessa Universidade de Harvard, né? E eles compilaram uma série de estudos, né? E documentaram, né? O que foi acontecendo com a mente e o corpo dessas crianças, né? E aí eles vão vendo que a vivência cotidiana desse racismo estrutural, certo? Estou enfatizando aqui esse racismo estrutural, como a gente vem falando, né? De suas formas mais escancaradas até as mais sutis, né, vão impactar na saúde mental dessas crianças negras. Então, escancarado, chamar de negra, aquilo que eu estava falando para vocês, que uma criança, de repente não negra, fala para uma criança negra, não gosto de você, você tem cor de cocô. É um racismo escancarado. Aqui no Rio Grande do Sul, você sabe que eu sempre faço recorte regional, tem muito racismo escancarado, né? Não à toa que uma pessoa foi espancada até a morte num estacionamento de um supermercado aqui em Porto Alegre. Por exemplo, né? Na universidade também tem muito esse racismo, mas é um racismo velado. E o racismo é tão perverso que essa criança infantil, essa criança na fase escolar, ela vai sofrer tanto o racismo escancarado, que é chamar de negro, é chamar de macaco, isso e tudo, quanto o racismo velado. É aquela questão do olhar, é aquela questão dessa criança estar sentada numa classe e o coleguinha não negro não sentar do lado dela para não pegar pretumé, né? E tudo isso. É aquela situação que aquela criança negra vai passar numa sala de aula, que ela vai passar por uma situação de racismo, como eu estava falando. E o mestre, o professor dela, não vai fazer nada, né? Então, são formas perversas do racismo. Tanto a forma escancarada de racismo, como a forma sutil desse racismo, vai impactar na saúde mental de crianças negras, é o que vem dizendo a Universidade de Harvard. E aí, esse racismo, olha só, ele vai ter impacto no aprendizado, no comportamento, na saúde mental e física dessa criança. Então, ele é destrutivo, né, para essa criança, porque ele vai impactar, inclusive, nas questões de aprendizado, óbvio, né? Uma criança oprimida, uma criança discriminada, é lógico que ela não vai ter prazer de estar em sala de aula. Inclusive, existem alguns dados de outros estudos que falam sobre a questão de evasão escolar, em que essa criança negra vai evadir por não se sentir bem naquele contexto, naquele ambiente escolar. Então, a longo prazo, vamos ver o que o pessoal de Harvard está falando. Isso vai resultar em custos, né,
bilionários adicionais em saúde, tá? Na perpetuação de disparidades raciais, né? E em mais dificuldades, né? Para grande parcela da população em atingir, certo? Seu pleno potencial humano e capacidade produtiva. Então, como essa criança vai evadir, ela vai ter uma quantidade de conhecimentos menor, ela vai ter uma escolaridade muitas vezes menor, crianças e adolescentes, né? A gente tá falando aqui. Então, a gente sabe, né? Existem vários estudos que correlacionam isso também. Quanto menos a gente estuda, menos chances a gente tem de conseguir um bom emprego, uma colocação, menos chances a gente tem de conseguir uma ascensão social. Então, o impacto do racismo, que vai impactar no aprendizado, e essa falta de aprendizado ou esse aprendizado deficitário vai impedir com que essa criança, quando ela for adolescente e adulta, consiga um bom emprego e, portanto, aquela criança que está numa situação socioeconômica complicada continuará na situação socioeconômica complicada pelo simples fato de que ela é negra. Certo? Muito importante o pessoal de Harvard está trazendo esses dados para nós. Isso vai impactar também nos custos em saúde, porque daí o sistema de saúde, né, vai ter um impacto financeiro no sistema único de saúde, que vai precisar de muito mais mecanismos, mobilizar muito mais profissionais, né, que cuidam dessa saúde mental. A questão a longo prazo, quando essa pessoa for adulta, ela vai utilizar muito mais medicações antidepressivas, né, ou de ansiedade, ansiolíticos, né, ou antidepressivos. E tudo isso tem um custo, né, para o sistema único de saúde. Então, do quanto que o racismo impacta também economicamente no sistema de saúde. É o que o pessoal de Harvard está trazendo aqui. Embora esses estudos tenham sido feitos nos Estados Unidos, esses dados estatísticos, uma série de dados que eles vêm trazendo, né? Além do fato de que o Brasil também pode ter histórico de escravidão e desigualdade, permitem traçar paralelos. Então, esse estudo foi feito, como eu falei, na Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos, mas é possível que a gente trace um paralelo com a situação do que ocorre com os negros, com as crianças negras no Brasil. Então, esse foi um estudo científico, como eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior. Quando a gente fala de saúde, é preciso falar com embasamento. Quando a gente fala de saúde, é preciso trazer as evidências científicas. Há um rigor metodológico para se fazer ciência, né? Há etapas, né? Por isso que os estudos são feitos. A própria vacina é um exemplo disso, né? Então, do quanto que aqueles cientistas se debruçaram, né, em diferentes partes do mundo para achar uma vacina contra o coronavírus e do quanto que esses dados científicos são fidedignos e são cruciais e seguros para a tomada de decisão que vai definir a saúde global. É aquilo que eu estava falando para vocês. É preciso ter embasamento, é preciso ter rigor metodológico, é preciso ter rigor conceitual para falar de saúde. Saúde é coisa séria. Um beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal Saúde Black. E a minha live lá no sábado com a psicóloga, minha amiga Tainá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!